Olá, meus queridos alunos, aqui é o Wesley, professor de História. Nós vamos falar sobre o Renascimento e o Humanismo. Esta é uma aula para a semana 5 do PET 2. Preste bastante atenção, você vai ter uma ótima possibilidade de fazer as atividades desta semana. O que seria o Renascimento? Trata-se de um movimento ligado a ciência, a cultura e a arte, ocorrido aí num processo de transição da Idade Média para a Idade Moderna. Ou seja, nós estamos tratando aqui de algo que começou no século XIV, passou pelo século XV e chegou ao século XVI. É interessante nós termos uma diferenciação a respeito do Renascimento. Existe uma coisa que é aquilo que os renascentistas dizem de si mesmos. E existe uma outra coisa que é aquilo que os historiadores interpretam a respeito do renascentismo. Então, o próprio nome Renascimento, ele dá essa ideia de fazer renascer algo. E o que estava renascendo nesse contexto? Era justamente a cultura clássica. Só que nós não podemos cometer o erro de entender que o Renascimento ele é filho da Idade Clássica, ele é filho dos antigos gregos e dos antigos romanos. Coisas que vocês aprenderam aí lá no finzinho do 6º ano, né, da cultura clássica, dos povos aí da Grécia e de Roma. Nós precisamos aprender, né? Nós precisamos diferenciar isso. Os renascentistas, eles acreditavam que estavam sobre eles eram filho aí da Idade Clássica, do período clássico. Porém, o que os historiadores dizem? Existem processos históricos aí. Então, aquilo que os renascentistas foram tomando ali como característica é fruto da própria Idade Média. É fruto do próprio processo de, primeiro, renascimento das cidades, que ocorreu no século XII, nos séculos XII e XIII, a ascensão, né, o surgimento da burguesia, e o Renascimento ele vai fazer parte da burguesia querer firmar-se enquanto cultura, né? Então, tudo isso faz parte de um contexto bastante medieval. Então, diferentemente do que pode fazer parecer o próprio PET, o Renascimento ele não é uma ruptura com a Idade Média. Ele é um fruto de processos que aconteceram dentro da Idade Média e que, muito comumente, tradicionalmente, o nosso sistema educacional não atualizou isso até então, nós colocamos aí como algo que é uma ruptura da Idade Média e que caracteriza a Idade Moderna. Mas há um número grande de historiadores, é um consenso, né, entre muitos historiadores que trata-se de uma característica de algo do fim da Idade Média, de algo que é mais filho da Idade Média do que propriamente dito do período clássico. Okay? Então, o Renascimento é mais ou menos isso aí. Os renascentistas eles acreditavam que o período medieval seria um período de trevas, né, e de obscurantismo. Essa ideia ela está incutida no próprio nome Idade Média. Né? O que seria a Idade Média? Seriam uma noite de 1000 anos que existiu entre a cultura clássica e os iluminadíssimos renascentistas. Né? Então, quando nós tratamos de renascentistas e de iluministas, nós precisamos ter a ideia de que eles se acham os tais. Então, o renascentista ele tem um pouco disso. Ele se acha o top das galáxias aí, se acha o cara
e que ele é o diferentão. E coisa que, na verdade, ele herdou muito da Idade Média que ele próprio criticava, né? Porque se não fossem os medievais, os textos clássicos não teriam chegado ao século XIV, ao século XV, para que esses seres iluminados, esses seres aí, conseguissem estudar os textos clássicos, né? Os textos clássicos. Então, eles acreditavam que a Idade Média era um período de trevas. Isto é um preconceito que chegou até nós. A história que eu aprendi na escola, ela dizia que a Idade Média foi um período de trevas, de obscurantismo, de domínio da Igreja Católica, que ninguém podia pensar, que não existia razão, que não existia isso, que não existia aquilo. Então, ainda existe esse tipo de ideia difundida nos nossos livros didáticos, né, nos nossos PETs. Né? Eu não gosto de... Mentira, eu gosto sim de fazer críticas. Por quê? Porque é papel do professor de história fazer com que o aluno duvide. Gente, duvide inclusive de mim, enquanto professor. E busque o seu conhecimento. Duvide inclusive de mim. Por quê? Porque enquanto nós aprendermos que a história é esta versão contada e transmitida aí pelos livros didáticos e tudo, a sociedade continua a mesma. Não há possibilidade de se compreender e de se crescer com a história, de se aprender história. Se você não se questiona e se você não impõe questionamentos, você não está aprendendo história. E este é o papel do professor de história. Então, questione, inclusive, o próprio professor a respeito daquilo que ele está passando para você. Não estou incentivando vocês a desafiarem, a serem mal educados, mas com bons argumentos, com boas perguntas, com bons questionamentos, trazerem aí, fazer com que nós cheguemos a um conhecimento aí mais rico. Né? Então, essa ideia de Idade das Trevas, ela é muito transmitida ainda pelos nossos livros didáticos, pelos nossos livros, inclusive, né, pelos nossos materiais que nós vamos recebendo aí. Porém, é algo que os próprios historiadores já trabalharam de forma completamente diferente. Né? Muitas vezes, ao trabalharmos, e nós vamos trabalhar isso na hora que nós falarmos do humanismo, ao trabalharmos sobre Renascimento e humanismo, nós damos a entender que, por exemplo, a ciência inexistia simplesmente até que chegaram os renascentistas e os humanistas. Isto é uma mentira. Né? Existem contribuições dos renascentistas e dos humanistas, existem contribuições, muito boas contribuições, porém, é uma falsidade, é algo mentiroso você dizer que não existia ciência até então. O Renascimento ele surgiu nas cidades italianas e isso tem motivos bastante importantes, porque a Itália ela não sofreu um processo de feudalização, ela não sofreu... o feudalismo não existiu na Itália como existiu principalmente na França e em outros locais da Europa. Então, você tinha ali várias cidades que eram cidades autônomas, cidades-estado, que foram se desenvolvendo, foram crescendo. Né? Então, o desenvolvimento urbano dessas cidades, o crescimento, né, o surgimento de uma burguesia que foi se fortalecendo, que foi se enriquecendo, principalmente por causa do rico comércio com o Oriente. Né? Nós falávamos aí na aula de grandes navegações, na aula da chegada dos portugueses ao Brasil, que Portugal, por exemplo, se lançou nas grandes navegações porque ele queria o comércio com as Índias e esse comércio ele era exclusivo de italianos por meio ali de Constantinopla,
esse comércio era exclusivo com os italianos. Então, quem dominava o Mediterrâneo eram os italianos e pronto, acabou. Aqui haviam muitas famílias burguesas que foram se enriquecendo, e essas famílias burguesas, elas que financiaram financiavam as grandes obras de artes, né? E quem financiava essas obras de artes eram chamados de mecenas. Então, por exemplo, você tinha o Da Vinci, alguém encomendava uma obra de arte, ia lá, por trás disso estava um burguês com bastante dinheiro para comprar, né, para encomendar esta obra. Mas vamos para as características da arte renascentista, já que foi um movimento bastante artístico. O quadro que isso aqui que você está vendo, é na Capela Sistina, um afresco do Michelangelo, né, sobre a criação, e há bastantes características da arte renascentista, algo que sai dentro da própria igreja, né? Por exemplo, a questão do nu, né, da nudez. Você tem que o lugar onde está Deus aí, ele tem uma aparência aí de um cérebro. É interessante, né? E é bastante importante nós observarmos. Mas vamos às características. A arte renascentista, ela é bastante técnica. Então, o artista, ele precisava ter conhecimentos de álgebra, de aritmética, de engenharia, de vários conhecimentos ali para fazer aquela arte, para que aquela arte se concretizasse. Por exemplo, existe um termo que nós chamamos de polimatia, ou seja, aquela pessoa que conhece, que domina várias ciências. Nós temos, por exemplo, o Leonardo da Vinci, que era um polímata. Ele conhecia, ele dominava diversas ciências, e isso era transmitido nas suas obras artísticas. Os artistas valiam-se de diversos tipos de conhecimentos, né? É o que eu disse. Desenvolveram a técnica da perspectiva. Esta técnica, ela é uma técnica que dá uma ideia, uma impressão de profundidade. Então, a arte medieval, principalmente mais ali da alta Idade Média, das iluminuras e tudo, ela é uma arte bidimensional, não tem tanta proporção, não tem tanto senso de proporção. Ela não dá uma ideia de profundidade, mas sim dá uma ideia, na verdade, em comparação aí agora com a arte renascentista, nós temos uma ideia aí em que estão incluídas aí três, né, ou mais dimensões, em que você tem uma imagem e você sente aquela profundidade, você tem um senso de primeiro plano, segundo plano, de distância, e que é muito claro. Na obra que eu coloquei no primeiro slide, isso é muito claro. Isso é bastante interessante. Então, existiam aí uma ideia de perspectiva. Outra técnica é a técnica da proporção, que é manter a diferença de tamanho entre as imagens. As imagens representadas são da mitologia grega ou religiosas. Então, nós temos aí a imagem aí da criação de Michelangelo. Nós temos, por exemplo, o homem vitruviano de Da Vinci, que nós vamos ver aí no próximo slide. Então, existe um senso de proporção, de figuras geométricas, né? Uma outra característica do Renascimento era a questão do racionalismo. E aí eu quero mais uma vez diferenciar aquilo que os renascentistas dizem de si e aquilo que de fato os historiadores vão analisando aí. Não é que na Idade Média não existisse racionalidade, não existisse debate, não existisse espaço.
A Idade Média foi um espaço para, inclusive, que nasceu as universidades. Mas os renascentistas entendiam que eles eram os racionais, eles que tinham todo o racionalismo, e isso causou aí uma contribuição para o método científico, mas não significa que não existisse debate, que não existisse outras coisas desse tipo na Idade Média. Utilizava-se a razão e aí como uma forma de questionamento, principalmente aí aos dogmas católicos. Nós sabemos que existem verdades, dogmas são coisas que são inquestionáveis, não significa que tudo era inquestionável na Idade Média, apenas os dogmas. Os dogmas aí têm grande importância, mas, dentro da Igreja Católica e com o grande poder que a Igreja tinha, mas nós temos aí esta questão. Os renascentistas não aceitavam a posição religiosa sobre o funcionamento do mundo, e isso foi o que impulsionou aí a questão científica, a questão do método científico e o surgimento aí de um racionalismo científico que será bastante importante nos séculos XVI e no século XVII, e também, inclusive, será importante para o próprio iluminismo, que já entrará para o século XVIII. Vamos para o homem vitruviano. Esse é um exemplar de uma arte aí feita com as características renascentistas. E a questão da proporção está aí muito clara. Ele representa um homem de braços e pernas abertos dentro de um círculo e um quadrado, representando o homem à medida de todas as coisas, como pode ser observado na imagem. Então, o homem é a medida de todas as coisas. Aqui está a ideia expressa de antropocentrismo, do humanismo, que nós vamos falar agora. Ok? O que seria o humanismo? O humanismo é comumente definido como um empreendimento moral e intelectual que colocava o homem no centro dos estudos e das preocupações espirituais, buscando construir o mais alto tipo de humanidade possível. Nós temos que a Idade Média ela é caracterizada por uma forte influência da Igreja Católica. E dentro do pensamento católico, nós temos que quase todas as coisas tinham um princípio dentro do estudo da teologia. Então, aquela que na Idade Média era a mãe de todas as ciências era a teologia. Por quê? Porque era considerado o estudo mais elevado aí, porque tratava-se de Deus. Então, o antropocentrismo, o humanismo, ele vai retirar esse centro, esse olhar de Deus, esse olhar religioso voltado para Deus, e se voltará para o homem. O humanismo ele pode ser enfrentado aí, ele pode ser compreendido como um movimento aí de reforma intelectual. Nós vamos, na semana 6, trabalhar sobre as reformas religiosas, e o humanismo também está ligado às reformas religiosas, também é algo que está dentro aí dos próprios, das próprias, desse próprio contexto. Então, o que nós vamos ter aí? O humanismo ele vem confrontar a filosofia normal, a filosofia que existia na Idade Média. Que filosofia era essa? Era a filosofia escolástica. E a escolástica ela é basicamente, principalmente teológica. Você tem preocupações muito teológicas, centradas na ciência ligada à compreensão de quem Deus é. Então,
o humanismo ele significa de fato uma ruptura nesse sentido. Então ele é uma ruptura intelectual. Ele vai combater algo. Ele vai combater a filosofia da Idade Média. Ok? Favoreciam uma ideia de antropocêntrica em contraposição com a ideia teocêntrica difundida pela filosofia medieval. Foi o que eu disse neste momento. A partir desse, eles sugeriam que o pensamento crítico poderia ser alcançado pela instrução, ou seja, pelo estudo. Então, se você quer questionar, se você quer ter um pensamento, uma visão crítica do mundo, você precisa instruir-se. Essa é a ideia do humanismo. Você precisa de instrução. A instrução precisa chegar a mais pessoas. Ok? Então, esta é a ideia do humanismo. Vamos para as atividades dessa semana. Você vai completar o quadro aí, explicando as visões, o que é um teocentrismo, o que é o antropocentrismo. Na número 2, vocês vão responder sobre o homem vitruviano, né, qual a visão de mundo ele representa, quais características permitem chegar a essa conclusão. Na número 3, você vai falar sobre o período do Renascimento, por que ele tem esse nome. Na número 4, está aí um quadro da Santa Ceia, e você vai identificar quais características da arte renascentista estão nesse quadro. Na número 5, vocês vão analisar por que o humanismo ajudou a desenvolver o pensamento científico. E na número... não tem mais número. Nós vamos terminar por aqui. Boa semana, bons estudos. Deus abençoe você.